de mim já me prende. Quem pode me salvar e levar de volta pro meu lar? Pra escolher o melhor pra mim, escolhi que você me queira. Minha livre escolha eu preferi te dar. Pra escolher o melhor pra mim, escolhi o que você me queira dar. Minha livre escolha eu preferi te dar. Nunca mais ficarei sem a paz que você me traz. Vou estar no mesmo lugar a te esperar. Deve me buscar até segundo, até o tempo não ter mais fim, até a eternidade nos unir. Vivo para ti, sem querer viver pra mim, sem deixar a distância existir, sem deixar o que começou em mim. E os 1000 dias que eu tinha, troquei pelo grande dia que nunca terminará. Dos finais que eu poderia ter, escolhi o que me levasse até você, onde eu pudesse viver pra sempre, até sermos um, até o tempo não ter mais fim, até a eternidade nos unir. Vivo para ti, sem querer viver pra mim, sem deixar a distância existir, sem deixar o que começou em mim. Boa noite, paz seja convosco. A todos que estão ligadinho conosco, sintonizado com o programa, né? A Noite do Espírito Santo de forma online. Que você, a sua casa e toda a sua família seja muito bem-vindo. Aonde quer que você esteja, meu querido ouvinte, ouvindo essa live, né? Aí de forma online, se estiver na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você se encontre nesse momento, que as mãos poderosas de Jesus, aquelas mãos que têm a cicatriz do escravo, marcada por sangue, mas que nunca deixa de tocar e nunca perdeu o poder, que ela te alcance, te dê a bênção do céu, paz, alegria e prosperidade, com toda a sorte de boa bênção sobre a face dessa terra. Como de costume, nós falamos alguns tópicos sobre a Bíblia Sagrada e fazemos também a série de oração. Eu queria compartilhar com você sobre o primeiro tópico que eu grifei aqui, queria comentar e compartilhar com vocês, que é o poder da oração, que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12 e versículo de número 5, que diz assim a leitura da palavra do Senhor. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O poder da oração. Irmãos ouvintes da palavra do Senhor, nós lemos aqui 12, versículo 5. Mas um pouquinho antes, capítulo 12, versículo 1, diz que o rei Herodes, o tetrarca, ele começou a levantar suas mãos para maltratar sobre o povo de Deus. O povo da igreja começou a haver perseguição, né, maltratar, matou Tiago ao fio da espada, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, começou também maltratando, dando início à perseguição, e também começou agora a perseguição com Pedro. Mandou que Pedro fosse lançado no cárcere. Mas nós vamos ver aqui o poder da oração.
como uma reflexão que eu marquei aqui, Jeremias, capítulo 33 e versículo 3, que fala assim: clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Pedro estava guardado, preso na prisão, mas nós vamos ver o poder da oração, da intercessão, porque diz a palavra do Senhor que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Nós vamos com lindo louvor, em seguida nós voltaremos para fazer a prece, a oração poderosa, que fala o poder da oração, é a chave da vitória em nossas vidas. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Graças a Deus. Se você estiver na sua casa, se for possível, se você não estiver dirigindo nem trabalhando, curve a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. O poder da oração, crendo no milagre e na resposta do Senhor Deus. Poderoso Deus e eterno Pai, a tua palavra fala que Pedro estava guardado, preso naquela prisão, em cárcere máximo, Senhor. Mas diz a tua palavra que o Senhor é aquele que nos ouve o nosso clamor, enxuga dos nossos olhos toda lágrima. A tua palavra, clamas a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe, lançando de sobre si toda a sua vossa ansiedade. Diz a tua palavra que o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus, estende a tua boa mão, essas mãos poderosas, porque estamos orando e sabemos, Senhor, o poder da oração do justo. Ela pode muito em seus efeitos. Rasga os céus de alto a baixo, em que o Senhor tem as chaves eternas e faz o impossível acontecer. Nessa casa, esse pai de família, essa mãe de família que ora, talvez as lágrimas rolando dos seus olhos e banhando todo o seu rosto. Mas a tua palavra é categórica e nos afirma que o choro pode até durar uma noite toda, mas a alegria vem a ocorrer ao romper da manhã. Confirma, Senhor, e realiza o milagre. Traga para perto o que estava distante, que haja sonhos e projetos realizados. Nós ligamos aqui na terra o poder da oração e o poder do milagre e assumimos, exercemos a vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de milagre. E que assim seja. Todos digam amém, todos digam graças a Deus. O poder da oração. Nós vamos agora para o segundo tópico, que é confiarmos no Senhor. Confiarmos é descansarmos no Senhor, sabendo que a providência Deus já direcionou sobre a nossa casa e sobre as nossas famílias. Atos capítulo 12, versículo de número 6, que diz assim a palavra do Senhor. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardava a prisão. Confiarmos no Senhor, descansarmos no Senhor. Pedro estava preso. A Bíblia fala que Pedro foi entregue a 4 quaternos e soldados. Cada quaterno relata 4 soldados. 16 soldados. A Bíblia não fala se eram revezados os 16 soldados, mas fala que Pedro estava com 2 cadeias, com 2 algemas no seu pulso, e 2 soldados, um do seu lado direito, um do seu lado esquerdo, e um guarda guardava a porta. Não tinha como Pedro fugir, então Pedro dormia, descansava, porque ele confiava em Deus.
Ele sabia que a sua vida estava na mão do Senhor. O que acontecesse com ele naquela noite, a sua vida estava nas mãos do Senhor. Uma reflexão desse versículo está no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É o que Pedro fez, entregou não somente o seu caminho, mas entregou a sua vida, descansou no Senhor, porque ele confiava que Deus poderia mover céus e terra, como pode mover céus e terra para o abençoar. E nós vamos com lindo louvor, em seguida nós voltaremos para fazer uma oração forte e poderosa, confiarmos, descansarmos no Senhor, porque a providência vem do céu para a nossa vida, para a nossa família. Nós exercemos e tomamos posse desse milagre, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a sua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Graças a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, ele tudo fará. Descanse no Senhor. É a nossa oração agora, com muita fé e com muita devoção. Poderoso Deus e eterno Pai, diz a tua palavra que nós devemos descansar no Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza em tempo de angústia e em tempo de necessidade. Diz a tua palavra que o sol não molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Tudo o que pedirmos aqui na terra, acima de qualquer coisa, o Senhor fará para que o Pai seja glorificado sobre o Filho. A tua palavra diz: todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se lhe abre. É pedindo que nós vamos receber, é batendo que a janela, as portas dos céus celestiais vão se abrir, e é buscando que nós iremos encontrar a realização para os nossos sonhos, para os nossos projetos. Nós lançamos da nossa vida toda a nossa ansiedade, Senhor, porque o Senhor é que tem cuidado para fazer cumprir todos os nossos desejos, Senhor. E os nossos sonhos não serão frustrados, mas serão realizados, porque diz a tua palavra que tudo tem nessa vida um processo, Senhor, mas diz a tua palavra para nós descansarmos no Senhor, esperarmos confiante do Senhor. Então eu peço a providência, Senhor, nesse culto sobre online, de forma online, o culto do Espírito Santo, que todos sejam abençoados, agraciados, e que tenha a sua vida amparada, abençoada, pelo rico e sagrado nome, o nome daquele que vive e reina para sempre, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Nós vamos agora, depois de descansarmos no Senhor, nós vamos ação, uma iniciativa, quando você lança de sobre si toda a sua vossa ansiedade, quando você entra no automático com fé, você está tomando posse ou tendo um direcionamento da sua resposta. Iniciativa você teve, você também vai ter uma resposta, um direcionamento. Atos capítulo 12 e versículo de número 7, que diz assim a leitura da palavra do Senhor: e eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão aonde Pedro estava.
E tocando a Pedro em um dos seus lados, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, as prisões. Você viu Atos 12:5. Pedro estava na prisão, mas a igreja estava em intercessão, clamando a Deus pela vida de Pedro. Deus agora vê o direcionamento, a posição, a fé daquele povo que estava numa casa, reunidos, clamando ao Senhor. Deus manda um direcionamento. Deus manda um anjo que desce naquela prisão de segurança máxima, aonde Pedro estava, ligado com 2 cadeias, com 2 algemas, um guarda de cada lado de Pedro, e um guarda também guardava a prisão, guardava a porta, a saída principal. O anjo resplandece naquela cadeia, toca em um dos seus lados, toca naquelas algemas, e as algemas foram esmigalhadas. Caiu das mãos de Pedro aquelas algemas. E agora o anjo diz: levanta-te depressa, porque Pedro estava dormindo, estava descansado do Senhor, porque ele sabia que a sua vida pertence ao Senhor e estava na mão do Senhor. Levanta-te depressa, e caíram das mãos as algemas. Salmo capítulo 34, versículo 7. E diz assim a palavra do Senhor: o anjo do Senhor é aquele que acampa ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. A igreja talvez clamava do outro lado da prisão: Senhor, livra Pedro da prisão, livra Pedro da mão de Herodes. Pedro é inocente, Pedro não fez nada. Manda um anjo lá do Senhor, se for possível. E Deus deu um direcionamento, uma direção, mandou um anjo lá. E as cadeias de Pedro, que estavam nas mãos dos punhos de Pedro, caiu por completo. Nós vamos agora com uma oração, e em seguida nós vamos voltar a orar sobre a resposta, o direcionamento após o clamor, a súplica do adorador de Deus. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Graças a Deus. Nós vamos orar agora sobre quando nós temos uma ação, uma direção, uma iniciativa, vem um direcionamento, vem uma resposta de Deus sobre a nossa vida. Oremos agora por essa resposta sobre a nossa casa, sobre a nossa família. O que você precisa e necessita, a resposta chegou. O tempo de cantar chegou, em nome do Senhor Jesus. Poderoso Deus e eterno Pai, depois da ação, depois da nossa iniciativa, vem sempre um direcionamento, vem uma resposta. Ali estava uma igreja que clamava ao Senhor pela vida de Pedro, e o Senhor enviou um anjo naquele cárcere, naquela prisão, que tocou naquelas algemas, e aquelas algemas foram estouradas, esmigalhadas, porque o anjo do Senhor entrou naquela cadeia. A tua palavra diz que o anjo do Senhor é aquele que acampa ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. Eu creio, Senhor, que esse anjo já foi direcionado sobre essa família, sobre essa casa que ora juntamente comigo. Venha com uma direção, venha, Senhor, com um posicionamento naquilo que eles precisam de um direcionamento, uma posição. Traga uma resposta, Senhor.
Libera agora o anjo mensageiro para entregar uma resposta na necessidade, Senhor. Diz a tua palavra que a tua misericórdia é a única causa de nós não sermos consumidos, porque a tua misericórdia não tem fim, mas se renova a cada manhã. Eu abençoo todos com essa resposta, no rico e sagrado nome daquele que vive e reina, que assim seja. Amém e graças a Deus. Nós vamos agora para o último tópico. Depois de uma resposta, vem sempre uma alegria na nossa vida, né? Quando você recebe uma resposta, aquele sonho, aquele projeto realizado, aquilo que você clamou, que você pediu, o seu coração fica alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. Atos capítulo 12 e versículo 14, que está escrito assim a palavra do Senhor. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Quando caiu as algemas de Pedro, o anjo mandou Pedro colocar as alparcas, a sandália nos seus pés, mandou que colocasse a sua túnica, a sua capa, e foi passando nos corredores, no meio dos soldados que estavam em sentinela. Quando chegou à porta principal, uma porta de ferro enorme, também tinha um guarda lá, guardando a porta principal. Quando o anjo chegou próximo à porta com Pedro, foi que nem acionar um controle remoto. A porta principal daquela cadeia abriu automaticamente. E Pedro saiu na rua, e quando o anjo do Senhor viu que Pedro estava em segurança, o anjo deixou. Aí Pedro caiu sobre si e disse, verdadeiramente não é uma visão, não é um sonho, era o anjo do Senhor, eu estou livre da cadeia das mãos de Herodes. Pedro foi agora em direção àquela casa, onde o povo, os irmãos estavam orando, intercedendo por ele a Deus. Todos estavam ajoelhados, orando naquela casa, e Pedro chega e bate na porta da casa. E uma menina chamada Rode olhou e viu, conheceu a voz de Pedro. Mas de alegria, a alegria do Senhor é nossa força. Aquela criança, aquela menina estava alegre e contente ao ouvir a voz de Pedro. E de alegria não abriu a porta. Foi lá, comunicou talvez a sua mãe, os seus irmãos e disse, olha, nós estamos orando por Pedro e Pedro está livre da prisão. Pedro está aí, bate na porta. E muitos diziam, você está fora de si, menina. Talvez o espírito de Pedro. Mas a menina insistia dizendo, não, realmente é Pedro. E quando abriram a porta, a alegria foi imensa. De ver Pedro livre da prisão, porque Herodes queria, na mesma noite, matar Pedro ao fio da espada. Mas Deus liberou do céu um anjo e deu livramento pela vida de Pedro. E isso diz a palavra do Senhor, uma reflexão que está no livro de Neemias, capítulo 8, e versículo de número 10. Disse-lhe mais, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções ao que nada tem preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. A alegria do Senhor é a sua força. Enxuga os seus olhos e vão ser convertidas essas lágrimas em lágrimas de alegria. Deus liberou um anjo e livrou Pedro da prisão. Deus vai mover céus e terra, porque Ele quer, o desejo do nosso Deus é que todos vivam bem e sejam abençoados com toda a sorte de boa bênção sobre a face dessa terra. Nós vamos com mais um lindo louvor, e em seguida nós voltaremos para orarmos na providência divina do céu para a nossa vida.
Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Graças a Deus. Vamos orar com muita fé. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. A alegria do Senhor é a única esperança da nossa vida. Poderoso Deus e eterno Pai, nós oramos agora que aquela igreja, aquele povo que estava naquela casa, intercedendo pela vida de Pedro, ficaram alegres, porque a alegria do Senhor sempre será a nossa força, será o nosso estandarte, será a nossa motivação de continuarmos prosseguindo, Senhor, em fé e sobre fé, Senhor, sabendo que o milagre nos alcançou e nós estamos sobre as mais ricas bênçãos do Senhor. Nós estamos sobre a proteção divina, porque o Senhor é aquele que vai muito mais além do que aquilo que nós precisamos, necessitamos. O Senhor é aquele que conhece o oculto, escondido, invisível, sobrenatural. As suas mãos cicatrizadas com marca de sangue é aquela que toca no íntimo do nosso coração e da nossa alma e sabe como concretizar aquilo que era impossível, Senhor. Traga para perto, Senhor, a realização, os projetos e os sonhos sejam realizados e que todos sejam alegres, felizes e essa casa seja abençoada no rico e sagrado nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de milagre, e que assim seja. Todos digam amém, todos digam graças a Deus. Irmãos, nós oremos, nós falamos sobre a Bíblia Sagrada, sobre os tópicos da Bíblia Sagrada, e agora também, antes de encerrar essa live, o culto do Espírito Santo de forma online, eu gostaria de orar por aqueles que estão nas séries de oração, pessoas que estão na segunda sexta-feira. Se coloque-se de pé, se for possível, se você estiver na sua casa. Pessoas que estão na terceira sexta-feira. E tem muitas pessoas que estão hoje encerrando, concluindo a sua quarta sexta-feira, a noite do Espírito Santo. E também você que nos assiste hoje, e se você quiser iniciar uma campanha de 4 sexta-feira, de forma online, aí no aconchego da sua casa, onde quer que você estiver, são 4 sexta-feira. Você estará fazendo um compromisso com Deus e não com o homem. Eu quero orar por você. Você que está encerrando, você que quer iniciar a campanha, e também você que está na sua segunda ou terceira sexta-feira, feche os olhos e vamos falar com Deus. Poderoso Deus e eterno Pai, nós oramos agora sobre os teus filhos, Senhor, que estão aí na sua casa, no seu trabalho, talvez na rodovia, no seu veículo, mas está, Senhor, ouvindo, assistindo a noite do Espírito Santo de forma online. Todos que estão na sua segunda sexta-feira, todos, sem exceção, sejam abençoados. Aqueles que hoje é a sua terceira sexta-feira, que o Senhor os alcance, dando a bênção do céu, paz, alegria e prosperidade sobre a face dessa terra. E todos aqueles que hoje estão concluindo, Senhor, é a sua quarta sexta-feira, direciona, Senhor, esse anjo, o anjo mensageiro, entregando a bênção, a vitória. Assim como o anjo resplandeceu naquela cadeia, resplandeça nessa casa, aonde quer que esteja essas pessoas que estão conectadas conosco, esse irmão e essa irmã, todos sejam abençoados. E também eu oro e intercedo por aqueles que estão iniciando a campanha de 4 sextas-feiras. Dai força, Senhor, porque eles estão movendo uma ação, uma iniciativa. Vem com uma resposta, com um contexto forte e grande da parte celestial. Eu vos abençoo no rico e sagrado nome daquele que tem poder para abençoar. Nós profetizamos a bênção e a vitória
em nome do Senhor Jesus. Todos digam amém, todos digam graças a Deus. Você está sobre as mais ricas bênçãos do Senhor. Foi bom ter você comigo na companhia, né? Uma ótima noite, um ótimo final de semana. Que as bênçãos do céu que te alcançou movimente a cada dia mais. Que enriqueça o seu coração de alegria e de prosperidade com toda a sorte de boa bênção. Levante a sua mão ao céu e vamos fazer o encerramento com a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo nosso Senhor, que as doces e constantes comunhão com o Espírito Santo, que permaneça com a sua casa, com a sua família, hoje, amanhã e por todo sempre, e que assim seja. E viva Jesus Cristo nosso Senhor, para sempre e para sempre, seja louvado. Fique nas bênçãos do Senhor Jesus.